Pedrinho sobe o tom para defender o Vasco, mudanças em relação à postura e busca do Vasco por jogador livre no mercado da bola. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A estreia do Vasco na Copa Sul-Americana de 2026 não foi muito diferente daquilo que o torcedor de fato já esperava. Isso porque o Cruz Maltino mandou a campo uma equipe completamente reserva, com muitos jogadores das categorias de base, jogadores que são pouco utilizados nesse momento atual da temporada. O empate sem gols contra a equipe do Barracas Central na Argentina ofereceu poucos elementos para uma análise mais aprofundada. O placar zerado na Argentina resume bem o que aconteceu em campo durante os 90 minutos. O time entrou recheado de reservas e jogadores formados nas categorias de base. Nem mesmo Renato Gaúcho viajou com a delegação. O técnico permaneceu no Rio de Janeiro para não perder 2 dias de treinos com a espinha dorsal do elenco, os principais jogadores. Uma decisão que foi tomada juntamente com a direção, priorizando principalmente o Campeonato Brasileiro e todo um contexto que oferta ao Vasco viagens bem longas e um descanso reduzido. Assim, foi, se necessário, escolher essa opção que Renato Gaúcho esteve propondo. Entre os escalados que atuam de maneira regular com o técnico estavam Nuno Moreira, Hugo Moura e também o lateral Puma Rodrigues. Nenhum dos três é considerado o titular absoluto nesse momento. Do trio, apenas o volante Hugo apresentou uma atuação um pouco mais acima da média. Como já era esperado de um time praticamente novo atuando junto pela primeira vez, o Vasco teve dificuldades para criar chances. Mesmo assim, conseguiu criar bem mais que a equipe adversária e que, na média, é uma equipe que também tem uma qualidade um pouco mais abaixo. Mas o Vasco deixou a desejar em alguns momentos quando se tratava de conclusão. A equipe até criava, mas no momento de concluir, o Cruz Maltino deixava a desejar. Durante o primeiro tempo do compromisso, o Vasco apresentou as melhores chances do jogo. Mesmo assim, não conseguiu ter uma conclusão daquela que o torcedor de fato esperava. Assim, o jogo ficou zerado e no segundo tempo, quando o Vasco teve a oportunidade de jogar durante um determinado momento com um jogador a mais após uma expulsão da equipe adversária, o Cruz Maltino também teve algumas oportunidades, mas não conseguiu concluir da maneira que pudesse tornar o Vasco vencedor no compromisso. O presidente do Vasco, o Pedrinho, demonstrou a sua insatisfação após participar de uma reunião da CBF que debatia a criação de uma liga única no futebol brasileiro. O dirigente Cruz Maltino concedeu uma entrevista contundente, onde não poupou críticas a 2 dos principais nomes do futebol carioca, o presidente do Flamengo e também o dono da SAF do Botafogo, John Textor. O principal alvo da indignação foi o mandatário rubro-negro. Pedrinho classificou ele como arrogante e prepotente e revelou uma acusação gravíssima. Segundo ele, o presidente da equipe rubro-negra insinuou que o empréstimo feito pelo Vasco junto à Crefisa em novembro de 2025 estaria relacionado à derrota vascaína por 3-0 para o Palmeiras. Na época, a equipe paulista disputava o título diretamente com o Flamengo. A declaração revoltou o presidente do Vasco, que tomou as dores do seu elenco e então do técnico Fernando Diniz. O presidente explicou que a operação financeira aconteceu simplesmente porque o CDI oferecido era mais vantajoso, nada além de uma decisão econômica racional. A resposta do presidente do Vasco foi carregada de emoção, questionando como alguém poderia colocar uma dúvida o caráter de um presidente, de um treinador e também de um elenco de cerca de 30 jogadores. Perguntou se deveria chegar para seu técnico e mandar perder o jogo, se o treinador deveria avisar aos atletas que precisavam ser derrotados porque o clube pegou um empréstimo de uma empresa que vive dessa atividade. Uma defesa feroz que expôs também o tamanho da ofensa sentida pelo dirigente.
A insatisfação também se estendeu ao dono da SAF do Botafogo. O empresário norte-americano havia citado recentemente a disputa judicial que retirou a 777 Partners do controle do Vasco. Assim, Pedrinho também classificou as falas como bravata e alertou que as atitudes do investidor causam dano imenso ao Botafogo, podendo levar o rival a uma falência. O aviso ao americano também foi direto. Pedrinho deixou claro que Textor não vai mais brincar com o nome do Vasco. O Vasco tem observado uma situação já para o meio do ano e tem surtido bastante interesse em relação a um jogador específico. O volante venezuelano que está livre no mercado, José Martínez, jogador que rescindiu seu vínculo com o Corinthians e já recebeu alguns contatos iniciais, segundo a apuração da ESPN. Uma movimentação que pode resolver uma carência que o clube carrega há toda a temporada no setor de contenção. A posição de volante é tratada como prioridade máxima desde os tempos de Fernando Diniz. O Renato Gaúcho já expressou de maneira pública a necessidade de reforçar o meio de campo e a diretoria reconhece que falta um jogador de ofício para a função. Assim, o jogador tem essas características e surge como uma oportunidade após estar livre no mercado. Porém, existe um fator que complica a situação. O venezuelano se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo e a expectativa é de que retorne aos gramados apenas no final da temporada, o que significa ainda meses de espera antes de que o jogador possa estar apto a entrar em campo. Mesmo com a lesão, o interesse não é descabido. Contratar um jogador livre e que até pouco tempo atuava no futebol brasileiro pela equipe do Corinthians, sem custo de transferência, e prepará-lo para uma reta final de temporada pode ser até estratégico. Martínez chegaria, faria sua recuperação na estrutura do clube e estaria pronto justamente para os momentos decisivos do ano. Mesmo assim, trata-se de uma contratação arriscada na avaliação de parte da torcida. Existem ainda duas equipes da Liga dos Estados Unidos que também demonstraram interesse no venezuelano. Os representantes do atleta buscam definir o seu futuro rápido para que ele possa, assim, dar sequência à sua recuperação em um clube estruturado e iniciar toda a fase de transição física o quanto antes. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.